Fala pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa revisão sobre artrópodas. Hoje a gente vai falar de um grupo bem especial, bem legal, nós chamamos de miriápodes, tá pessoal? Os miriápodes são aqueles artrópodes que apresentam um corpo muito segmentado e com várias patinhas locomotoras. As patas são especializadas em locomoção. Os animais, eles se locomovem muito bem, correm, tá? Conseguem escavar também. Então esses animais, eles são chamados coletivamente miriápodes. Correspondem a duas classes, tá? Dois táxons que no sistema tradicional nós podemos chamar de classes. Que classes são essas? Os quilópodes, representados aqui pela lacraia, tá? E os diplópodes, representados aqui no meu quadro, melhor dizendo, pelo milípede ou emboá, esse bichinho que aparece na casa da gente quando chove bastante. Beleza? Antes da gente ver as diferenças anatômicas externas, que são importantes para os exercícios e textos de biologia, vamos lembrar algumas coisas importantes sobre o funcionamento desses bichos. Primeiro, miriápode, pessoal, na verdade, esse aqui é o nome em português, o nome em latim é miriápoda. Miriápoda é uma superclasse dentro do filo artrópoda, tá? Não é importante, tá? Para os exercícios, processos seletivos, mas eu quero que vocês aprendam isso, beleza? Os miriápodes e os animais chamados de hexápodas, que incluem os insetos, eles formam um subfilo dentro de artrópoda. Esse subfilo é conhecido como unirâmia, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó. Unirâmia, junto dos hexápodas, formam os unirâmias, ó, unirâmias, tá? Vamos deixar assim, unirâmios. O que são os unirâmios? Os unirâmios são todos os animais artrópodes que apresentam apêndices, patinhas, com apenas um único ramo. Dá uma olhada aqui para você ver meu desenho, ó. Cada patinha tem apenas uma extensão. Olha aqui para cá para você ver. Não é uma extensão dupla, como vai acontecer lá nos crustáceos, tá? Lá nos crustáceos, os apêndices são chamados de apêndices birremes, tá? Tem duas projeções. Aqui nós chamamos os apêndices de apêndices uniremes, tá? Então as patinhas são uniremes, elas têm apenas uma única extensão. Espero ter sido claro, tá? Beleza? Então vem comigo. O que esses animais aqui têm de importante, os miriápodos? O sistema digestivo é unidirecional, assim como nos insetos, tá? Eles guardam muitas semelhanças com o grupo dos insetos, vamos ver isso, tá? Sistema digestivo unidirecional, ou seja, completo, boca, órgãos digestivos e ânus. Respiração também é traqueal, é feita por meio de traqueias, como eu expliquei lá na aula, sobre insetos, O corpo é perfurado por espiráculos e os espiráculos dão acesso a traqueias quitinosas ramificadas que conduzem o ar direto para as células, tá bom? Olha que interessante. Circulação sanguínea também é aberta. Os quilópodes e diplópodes apresentam um coração dorsal bem grande, com perfurações chamadas de ósteos, por onde o sangue entra e é bombeado para os espaços sanguíneos chamados de hemoceles ou seios sanguíneos. Fechou? Interessante, hein? A excreção também é feita por túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi, como eu mostrei na aula de insetos, são ramificações de fundo cego que existem no intestino, na porção final do intestino. Essas ramificações, elas entram em contato direto com o sangue que está no espaço conhecido como seio sanguíneo ou hemocele. Ali vai acontecer uma filtragem, tá? Substâncias são extraídas do sangue e as substâncias de caráter impuro, sujeira, são eliminadas do corpo do animal junto com as fezes. Então quer dizer que quando esses animais defecam, eles liberam também urina, tá? Essa mistura de fezes e urina eu já expliquei para vocês, nós chamamos de guano. Fechou? Vem comigo aqui, ó. Eles são dioicos, existe o macho e a fêmea, e a fecundação interna. E aqui já tem uma coisa interessante, pessoal. Ela é considerada pela biologia indireta. Professor, o que significa isso, uma fecundação indireta? Significa que os machos não apresentam órgãos copulatórios, ou seja, eles montam pacotes de espermatozoides. Esses pacotes de espermatozoides são transferidos do sistema reprodutor do macho para o sistema reprodutor da fêmea. Esses pacotes de espermatozoides são chamados de espermatóforos. E aí, como não tem a liberação direta do sêmen no sistema reprodutor, e sim um saco de espermatozoide, a gente vai falar que a fecundação é interna de forma indireta, envolvendo espermatóforos, tá? Anota isso aí, por favor, muito importante. O desenvolvimento é sempre direto, então as fêmeas botam ovos, são ovíparas, muitos ovos, tá? E dos ovos surgem juvenis, esses juvenis vão crescer por conta do seu desenvolvimento e das equidizes que eles vão praticar.
Beleza? Show de bola. Vou tirar aqui um print para você. Tirei um print dessas informações. E agora a gente vai explorar a anatomia de quilópoda e diplópoda. Existem algumas diferenças que são cobradas nos textos de biologia e nos exercícios sobre essas classes, esses táxons, tá? Deixa eu apagar aqui para o quadro ficar mais clean para a gente. Isso, vamos lá. Muito bom, hein? Vamos começar primeiro por esse grupo aqui, ó, o grupo dos quilópodas. Como representante, a gente tem as lacraias, né? Que são animais peçonhentos. Eu escolhi a lacraia por um propósito, para mostrar para você que é um bicho peçonhento. Se você não sabe o que é um animal peçonhento, vai lá. Um animal peçonhento é um animal que produz veneno e consegue injetar esse veneno no corpo de algum outro animal, seja um agressor ou uma presa. Esses animais aqui são predadores, eles se alimentam de outros insetos e até de vertebrados. Existem lacraias que se alimentam de morcegos, lacraias de caverna, tá? Esses animais aqui, eles costumam alcançar uma metragem, hein? Oh, perdão, gente, uma metragem é ótimo. Um tamanho, né, que gira em torno aí de 26 até 30 centímetros de comprimento. Elas ficam bem grandes, tá? São animais perigosos, não vale a pena você, né, mexer com esses animais porque corre o risco real de você ser ofendido por um animal desse. Então vem comigo, olha só que legal. O corpo ele é dividido em duas partes. Aqui eu coloquei em destaque para você a cabeça. Então aqui você está olhando a cabeça do bicho, tá? E toda essa extensão aqui que você está vendo, ó, vai da cabeça até a ponta final do corpo do animal, isso aqui a gente chama de tronco. Beleza? É o tronco. E esse tronco ele é multissegmentado. Observa aqui, para você ver, ó, vários segmentos. Ó, tô colocando de vermelho aqui para facilitar a sua visualização. Beleza? O que vocês precisam saber? O tronco desses animais, os quilópodes, eles apresentam um par de apêndice locomotor por segmento, tá? Um par de apêndice locomotor, duas patinhas por segmento, beleza? E essas patinhas são unirremes, elas têm apenas uma única extensão, não se esqueça disso. Fechou? Ao longo do tronco, lateralmente, você pode encontrar glândulas chamadas de glândulas repugnantes. Essas glândulas liberam, né, substâncias químicas que causam repulsão, né, causam nojo por parte de outros animais, principalmente predadores. É o mecanismo de defesa que eles têm. Fechou? Com relação à cabeça, a cabeça apresenta um par de antenas. Vamos colocar aqui, ó, isso aqui são o quê? Antenas, ó. Um par de antenas. Tá? Essas antenas aqui, elas apresentam quimiorreceptores, termorreceptores, eletroreceptores. São estruturas que percebem eletricidade, percebem substâncias químicas, percebem substâncias nocivas no ambiente. Esses animais aqui, eles são animais que necessitam muito de umidade, então eles são encontrados em ambientes muito úmidos, ambientes florestais principalmente. Isso porque a cutícula desses bichos ela é desprovida daquela camada serosa, aquela camada mais externa, que é formada por substâncias lipídicas, que ajuda o animal a evitar a dessecação, ou seja, impermeabiliza. A cutícula desses animais elas não tem uma boa impermeabilização, então eles procuram sair dos seus esconderijos no período noturno, quando a umidade do ar é maior, ou eles habitam ambientes com muita umidade, por exemplo, ambientes florestais. Beleza? Show, tá? Lá na cabeça, o que você vai ver de interessante? Você vai ver, né, o par de antenas, como eu vi aqui com vocês, os olhos, esses aqui são os olhos. Os olhos são bem atrofiados, porque esses animais costumam habitar ambientes escuros, então a baixa luminosidade, né, acaba fazendo com que o olho não tenha muita serventia. Na verdade, esses olhos aqui são resumidos a estruturas que detectam, como é que eu posso explicar para você? Detectam luminosidade, se o ambiente é muito iluminado ou pouco iluminado, né? Eles não conseguem formar imagens bem definidas. A leitura que esse animal faz do mundo é uma leitura química, beleza? Outra coisa interessante, aqui na cabeça você vai encontrar, ó, essa parte aqui bem desenvolvida, que é uma perna modificada em injeção de veneno. Essa perna modificada em injeção de veneno, a gente chama ela de forcípula. Forcípula. O que é a forcípula, Rude? É uma perna. É um par de pernas, melhor dizendo, você está vendo uma, do outro lado tem outra, que foi modificado para injeção de veneno. Então, esse animal aí é um animal peçonhento, ele usa forcípula para injetar veneno. Associado à forcípula, você vai encontrar glândulas de veneno. E o veneno desses animais não é brincadeira não, tá? Ele é bem, né, uma substância bem dolorida, tá? Uma picada do animal desse, podemos dizer,
pode causar uma dor bem intensa, tá? Dependendo da pessoa, pode até causar o óbito. Então não é legal mexer com esses bichos, beleza? Show de bola. Então este é o panorama geral de um animal quilópode. O corpo é dividido em duas partes, cabeça, com um par de antenas. Se forem lacraias, pernas modificadas para injeção de veneno, as forcípulas. Olhos bem simples que se resumem a receptores de intensidade luminosa. Show! O corpo, né, na verdade um tronco multissegmentado, onde você vai encontrar um par de perninhas articuladas por segmento, né? Pernas unirremes, ou seja, com uma única extensão, beleza? Tira um print, por favor, porque a gente vai analisar agora os diplópodes. Beleza? Show, vamos apagar isso aqui. Ótimo, 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 ótimo. Beleza. Bom, anatomicamente, os diplópodes estão representados aqui pelo emboá, né, o milípede. Esses bichos aparecem na casa da gente quando começa a chover, né? Eles saem dos esconderijos e começam a perambular pela casa. Aqui na minha casa é cheio de milípede, toda hora eu tenho que ficar catando e jogando fora. Eles saem dos esconderijos quando a umidade aumenta, porque como os quilópodes, a cutícula desses animais ela é desprovida daquela camada serosa que impermeabiliza a cutícula, evitando perda de água. Então eles preferem ambientes úmidos também, ambientes escuros e úmidos, tá? Então a hora de atividade ótima é no período noturno e eles também são muito comuns em ambientes florestais. Alguns são bem grandes, tá? Enquanto outros são bem pequenos. Esse aqui é um milípede doméstico, ele vai ter aí 5, 6 centímetros de comprimento no máximo, tá? O que você precisa saber? O corpo desses animais também é dividido em duas partes, ó. Você tem aqui a cabeça, ó, a cabeça, e toda essa extensão aqui, ó, que você está vendo que é multissegmentada, toda essa extensão aqui é o tronco. Essa é a divisão mais aceita nos dias atuais, né? O corpo dividido em cabeça e tronco. O tronco é multissegmentado, e em cada segmento do tronco, você vai encontrar um par de apêndices articulados. Na verdade, desculpa, gente, 2 pares de apêndices articulados, totalizando 4 perninhas. Então, vamos colocar aqui, ó, para ficar fácil vocês lembrarem, ó, 2 pares de apêndices locomotores por segmento do tronco. Aqui, ó, para vocês poderem copiar aí da casa de vocês, beleza? Então você vai encontrar 4 patinhas, né? 2 em cada lateral. Veja que o corpo é bem cilíndrico e multissegmentado, o tronco, belezinha? Agora, cuidado, viu? Quando eu estudava biologia, lá na faculdade biológica, muito tempo atrás, esquece isso, tá? Não vem ao caso. A gente fazia uma divisão diferente do corpo desse animal, tá? Inclusive, isso pode cair em algum vestibular mais tradicional, então vale a pena a gente lembrar. Bom, o corpo desse animal era dividido em 3 partes: cabeça, tórax e tronco, ou melhor, cabeça, tórax e abdômen multissegmentado. Gente, depois da cabeça, os 3 primeiros segmentos, vou até pintar aqui, ó, de azul para dar um destaque, ó. Esse segmento aqui, ó, que eu estou pintando, e esse segmento, ó, os 3 primeiros segmentos depois da cabeça. Alguns autores de biologia chamam esses 3 primeiros segmentos de tórax. E esses 3 primeiros segmentos, ao invés de eles apresentarem 2 pares de patinhas locomotoras, eles apresentam um par de patas. Beleza? Show, né? Então vamos colocar aqui, ó, os 3 primeiros segmentos pós-cefálico. Opa, 3 primeiros segmentos pós-cefálico, depois da cabeça, tá? Apresentam um par de patinhas. Tá? Ó. Muito importante isso aí, tá? Bacana. E aí, professor, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: os autores de biologia das antigas, eles costumam chamar esses 3 primeiros segmentos pós-cefálicos de tórax. E aí a divisão pode mudar. A divisão do corpo pode ser feita em 3 partes: cabeça,
tórax, com aqueles 3 segmentos ali que eu pintei de azul, e o abdômen, tá? Mas atualmente está sendo mais aceita, aparecendo mais em exercício essa segmentação inicial, a divisão inicial que eu mostrei para vocês, cabeça e tronco, beleza? Tronco multissegmentado, onde você vai encontrar, depois dos 3 primeiros segmentos pós-cefálicos, né, 2 pares de patinhas por segmento do tronco. Fechou? Legal. Bom, e com relação à cabeça? A cabeça apresenta olhos bem simples, que servem para detecção de luz, tá? Principalmente, não formam imagens, e um par de antenas, assim como acontece lá nos animais conhecidos como quilópodes. Beleza? Então guarda aí no seu coraçãozinho. Esses animais que formam, né, a superclasse Myriapoda, eles são divididos em 2 táxons, 2 classes, os quilópodas e os diplópodas. Qual é a principal diferença entre essas classes? Nos quilópodas você vai ter um tronco multissegmentado com um par de patinhas por segmento. Já nos diplópodas, você vai ter um tronco multissegmentado com 2 pares de patinhas por segmento. Lá nos quilópodas você tem um representante bem interessante, que é a lacraia, que é um animal peçonhento. Ela modificou, ao longo da sua evolução, um par de patas próximos à cabeça para poder injetar veneno nas suas presas ou agressores. Esse par, né, modificado para injeção de veneno, ele é conhecido como forcípula, tá? Guarde isso no seu coração, que isso aparece bastante em exercício. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, beleza? Se gostou, compartilhe o vídeo, deixa um like maroto aí pra mim, eu te agradeço demais e fui!